Boa noite, Ferreiro! Seja muito bem-vindo à série Forjando Resultados, a série que alta performance não é mais uma opção, é a única opção. Meu nome é Vinícius Antônio, você está no primeiro podcast temático do Brasil e hoje a nossa conversa está imperdível. Por quê? Porque a gente vai entender o que a gente precisa fazer, que habilidades, que características a gente precisa desenvolver para nos tornarmos pessoas melhores, para sermos capazes de forjarmos melhores resultados. Mas antes de eu revelar para você o nosso convidado de hoje, é óbvio, eu quero agradecer aos nossos parceiros, BMW do Brasil, Gran Brasil, que nos ajuda a levar essa mensagem ainda mais para frente e que acredita que as pessoas podem sim transformar o seu potencial em potência através da educação. E também a Conex Marcas, que é a empresa que está com a gente desde o início, que cuida da marca do Forjando Resultados e que, se você que está começando a empreender aí ainda não tem a noção da necessidade de registrar a sua marca, a Conex vai te auxiliar e vai te explicar todo esse processo, tá bom? E hoje, sem mais delongas, Carlos Wizard, seja muito bem-vindo à Forja. Estimado amigo Vinícius, é uma satisfação estar com você e toda a sua audiência, especialmente para falar sobre resultados, porque todo empreendedor busca resultados. E se você não alcança resultados, você sofre. A gente costuma dizer aqui, que eu estava muito ansioso, inclusive, para a gente conversar, porque a gente, de certa forma, também atua no segmento de educação, a gente é apaixonado por isso, acreditamos muito em pessoas e nada melhor do que conversar com alguém que tem tanto tempo nesse mercado, que já sabe todos os desafios que a gente tem que enfrentar para a gente dar resultado. E, Carlos, você tocou num assunto muito legal, que é o empreendedor ou a pessoa em geral precisa dar resultado, né? Aqui a gente tem uma filosofia de a gente não romantizar as coisas. E aí tem muitos dos discursos da internet hoje que a pessoa não pode se cobrar e não sei o que e tudo mais. Mas assim, a gente acredita que ou você dá resultado ou você está fora do jogo. Esse é o mundo real, não é assim mesmo? Corretamente. Lamentavelmente, muitas pessoas pensam que elas vão trabalhar, que elas vão cumprir funções e que elas simplesmente deixam o tempo passar, sem um foco no resultado, seja ela como empreendedora ou seja ela como um profissional. E eu acredito sinceramente que quando você alia a educação ao empreendedorismo e traz a fé para essa fórmula, o processo de transformação começa dentro do indivíduo. E não importa, novamente, se ele é um empreendedor ou se ele é um profissional liberal, um executivo. Então, essa visão de onde você deseja atingir, alcançar, qual que é o objetivo, a meta, é fundamental para que a pessoa possa utilizar o seu potencial. Porque muitas vezes a pessoa tem um potencial, tem uma capacidade, tem uma competência, tem uma vocação, mas ela até desconhece o potencial que ela tem dentro de si. Exatamente. Eu acho que você tem esse, digamos, objetivo e essa missão que é ajudar toda a tua audiência, toda a plateia, os brasileiros em geral, a desvendar, explorar o seu potencial e depois pôr em prática. E você sabe da onde que surgiu isso? Eu escutei a minha vida inteira, assim, quando eu ia pra escola, que eu era talentoso, que eu ia ter um futuro brilhante, que eu ia dar muito certo. E eu venho de uma família muito simples, né? Então aquilo foi me gerando uma série de certezas. E aí quando eu chego na faculdade, com 20 anos, eu me vejo sem dinheiro até mesmo para comer direito. E aí eu comecei a me questionar, cadê aquele potencial todo que as professoras falavam que eu tinha? E aí foi quando eu comecei a entender, Carlos, que só ter potencial não é garantia de nada. Ou seja, só você ter talento em alguma coisa não é garantia que você vai dar certo, que você vai ter dinheiro, enfim, N outras coisas, né? Eu quero te perguntar é o seguinte, o Carlos já desde pequeno já vi que tinha potencial para empreender, potencial para gerir grandes negócios. Como que você se enxergava? Beleza. Eu quero mencionar para você, Vinícius, que eu sou autor de vários livros e um dos livros que eu escrevi diz o seguinte: há um diamante em você. Uau. E você que é um especialista em treinamento, em formação de pessoas, sabe que o diamante, na sua forma original, ele nada mais é do que um carvão, uma peça escura, sem valor. No entanto, depois que ele passa por um processo de pressão e de transformação e de lapidação, é que ele consegue atingir o seu valor e ser visto nas grandes vitrines, ser um objeto de desejo. Então eu penso que da mesma forma todo o indivíduo, empreendedor ou profissional, ele é como um diamante bruto. Mas se ele não estiver disposto a passar por aquele processo de transformação, ele vai ser uma pedra bruta, ninguém vai conhecer a sua história, ninguém vai conhecer
a missão, o seu propósito, enfim, ele vai ser um desconhecido no planeta. Então, voltando à sua pergunta, né? E você, Carlos? Sinceramente, Vinícius, eu sou filho de caminhoneiro. Uau. Minha mãe, costureira. Fui criado na periferia de Curitiba. Quando eu era pequeno, eu disse, pai, eu quero um dinheirinho. Ele disse, você quer um dinheirinho, filho? Tem que trabalhar. Eu disse, mas trabalhar como, pai? Ele disse, eu sou motorista de caminhão, eu compro as mercadorias para vender no interior. Você é uma criança ainda, então pega o carrinho de mão e começa a vender frutas e verduras de porta em porta. Eu disse, mas pai, onde que eu vou conseguir fruta e verdura? Deixa, filho, eu vou no Mercadão, eu compro e trago aqui uma caixa de frutas e verduras e todo dia você sai vender, tudo bem? E eu aceitei o desafio, Vinícius. E foi a partir daquela experiência simples, amadora, doméstica, que eu comecei, então, a primeira atividade como empreendedor. E é óbvio que é um processo, né? Então, desde aquela infância até eu amadurecer, levou muito tempo. Mas quando você começa uma atividade como essa e quando você até começa a sua carreira assim profissional de empreendedor, você nem imagina onde você ia chegar. Você não tinha essa perspectiva, né? Tipo, essa ambição, tipo, vou criar um negócio com mais de 1000 unidades, com um negócio bilionário. Você não tinha essa percepção. Então, eu vou te contar uma outra história, já que você está me provocando. Quando chegou a época de ir para a faculdade, cara, eu não fazia a menor ideia qual curso eu ia fazer. Sabe o sujeito que está perdido na vida, não sabe se vai para a direita, para a esquerda, se faz esse curso, aquele, eu não tinha, assim... Que eu acho que é a grande maioria dos jovens. Nenhuma vocação, eu não tinha nenhuma inclinação. Daí eu fui me orientar, né? Daí me disseram o seguinte, se você está perdido e não sabe qual curso vai fazer, pegue e faça uma faculdade que pelo menos no final vai te garantir um emprego. Eu tenho que voltar que eu estava na década de 80. Tá. Naquela época, se você tivesse uma formação em computação, análise de sistemas, toda essa parte de tecnologia, você ia conseguir um bom emprego. Pensei, não entendo nada de computação, não entendo nada de análise de sistemas, mas eu quero um bom emprego. Então, fui para os Estados Unidos e me submeti a toda a programação, currículo, projetos, e com muita disciplina, finalmente me formei. E aquilo que eles haviam me dito aconteceu. Eu consegui um belo emprego. Tanto é que fui trabalhar 1 ano no estado de Ohio, nos Estados Unidos, fiz lá todo um estágio, fui transferido para o Brasil com todos os direitos. Casa pela empresa, carro, seguro, médico, plano de saúde, toda a estabilidade. Só tinha um probleminha, Vinícius. Eu não estava feliz. Uau. Não estava satisfeito. Eu não estava realizado. Eu já tinha 30 anos de idade, já era pai de gêmeos, minha mulher grávida, e de repente, acho que o meu chefe sentiu esse meu descompasso, ele me chamou na sala, disse, Carlos, quero falar com você em particular. Pois não. Ele começou a me elogiar. Olha, você é muito competente, você é experiente, você já trabalhou nos Estados Unidos, você tem um belo currículo. Eu pensei que ia ser promovido, Vinícius. Mas ele disse, você está sendo demitido, Carlos. Uau, imagina se fosse ruim, né? Então, daí aquele dia foi um dia de decisão, porque eu tive que chegar em casa e contar essa história para minha mulher. E daí é o momento de reflexão. O que eu faço agora? Eu vou voltar para o mercado de trabalho? Eu vou empreender? Então, naquele momento, foi um momento que deu a virada na minha vida. Entendi. Quando você, geralmente uma grande frustração, para ti foi uma grande frustração, e aí tem um grande turnover também, né? Uma grande virada. Certamente. E eu, conforme eu falei no início, né? Eu acredito muito na educação, empreendedorismo e fé. E naquele momento, eu fui atrás da fé. Eu fiz uma oração. Meu Deus, qual é o caminho que devo seguir? Qual que é o meu futuro profissional? O que eu devo fazer? E a inspiração veio, Vinícius. O teu futuro são as aulinhas de inglês. Uau. Naquela época eu estava dando aulas particulares. 1 aluno, 2 alunos, 3 alunos. E eu estava dirigindo meu carrinho na BR-116, indo para Curitiba, e pensando, né, mas, meu Deus, aulinhas de inglês? E daí a inspiração veio mais forte. Não são apenas aulinhas, é uma escola de inglês. E eu não fiquei muito impressionado, sabe? Não fiquei muito impactado. Continuei dirigindo e buscando a inspiração. E daí a inspiração veio mais forte. Não são apenas aulinhas, não é apenas uma escola, é uma rede de escolas de inglês. Daí sim eu fiquei impactado. Começou a fazer sentido.
Tá, entendi. Mas daí, ainda naquele espírito de meditação, reflexão, ponderação, oração, eu disse, mas meu Deus, eu não tenho dinheiro, eu não tenho estrutura, eu não tenho equipe, eu não tenho apoio, eu não tenho experiência, eu não tenho nada. Como que eu vou construir e formar uma rede de escolas de inglês? E daí, naquele momento, veio uma passagem da Bíblia na minha cabeça. Mateus 7,7. Pedi e recebereis. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que bate, para ele, ser-lhe-á aberto. Gente, então naquele momento sabia que aquela resposta não veio simplesmente da minha mente intelectual normal. Não era um pensamento, né? Não era um pensamento algo qualquer. maior, né? Era algo transcendental. Eu sabia que através daquele versículo da Bíblia eu podia ter ali uma fonte inesgotável de sabedoria, de inteligência, de resposta, de inspiração. E hoje eu estou aqui literalmente conversando com você, Vinícius, convidando a todos que, se porventura se encontrarem num dilema, num momento de definição, tentar encontrar o rumo, Mateus 7,7 vai te dar a inspiração necessária. Quando essa passagem que é muito conhecida, no seu caso, tá? Quando você parte para a parte prática, o do pedir e receber, como que você recebeu isso? Muito bem. Então aqui nós temos que entender que o bebezinho, para sair da barriga da mãe, passa por uma gestação. Não é a pessoa conceber do dia para a noite. Então, o empresário, o empreendedor, ele também passa pelo deserto, conforme você citou no início. Existe o deserto da solidão. E quando você passa pelo deserto da solidão, eu costumo dizer que o empresário, ele é a empresa do eu sozinho. Porque ele abre o negócio, ele atende o cliente, ele paga as contas, ele faz os pedidos, ele controla as finanças, ele controla as instalações, ele é o primeiro a chegar, o último a sair. Literalmente é a empresa do eu sozinho. E o maior desafio que ele tem no início é buscar clientes, sim, mas ao mesmo tempo formar a equipe, porque ele não pode ficar o resto da vida sozinho. Então ele fica naquele, digamos, na dicotomia de buscar clientes, fazer negócios, trazer contratos, aumentar o seu faturamento e ao mesmo tempo formar a equipe. Acontece que o desafio que ele tem também é que todo projeto no início ele não tem grana suficiente. Não tem recurso, não tem sobra de caixa, e daí ele tem dificuldades de atrair bons profissionais, pessoas experientes para o seu negócio. E daí vem a parte que é a parte da formação, a parte da mentoria. Todo empreendedor é um mentor, ele é um formador de líderes. E a minha experiência diz que é mais fácil você pegar um estagiário e treinar, formar e transformar aquele estagiário num grande líder do que você ir para o mercado e contratar um grande líder e trazer para o seu negócio. Ele gera mais resultado do que o cara teoricamente pronto. No médio prazo, sim. Por quê? Primeiro, você tem que ter a consciência, né, de que você vai ser um professor. Mas aquela pessoa, a partir do momento que ele tem um talento, habilidade e tem a vocação para o teu negócio, ele vai te idolatrar. O Vinícius abriu a porta do mundo para mim. Eu estava perdido, não sabia o que fazer. Ele me contratou, me deu uma chance, me treinou, me motivou, acreditou, apostou em mim. Ou seja, então aquela transformação, ele vai dar o mérito para você. Entendi. Ô Carlos, e quando que você começa a perceber que o negócio ele começa a tomar uma outra proporção? Que você sai, por exemplo, de uma escola e você começa a falar, meu, isso aqui está pegando uma proporção maior até do que eu imaginava. Quando que foi isso? Então é importante digamos, o entender, o foco e ao mesmo tempo a visão do empreendedor. Por quê? Eu escrevi um livro que você conhece chamado Desperte o Milionário que é em você. Sim. E as pessoas me perguntam, Carlos, você acredita que todo mundo pode ser milionário? E a resposta que eu dou é sim, baseado em 3 condições. Primeira condição, a pessoa tem que ter o desejo de alcançar aquele resultado. Sem desejo não vai para lugar nenhum. Mas o desejo por si só, Vinícius, não resolve. Ele tem que transformar aquele desejo num projeto comercial capaz de atingir o mercado em larga escala. Então aí é onde que entra essa parte da expansão. E quando você fala em expandir e ganhar escala,
São várias as frentes que você pode explorar. Eu, pessoalmente, explorei e escolhi o franchising. Eu acredito, sinceramente, que o sistema de franquias é a maneira mais prática, ao mesmo tempo mais lucrativa e mais segura da pessoa ter um negócio prático, próprio. Tá. Mas não é o único. Você pode escolher um modelo de porta a porta, sistema de vendas diretas, Online. sistema de vendas online, marketing digital, multinível, representantes, parcerias, ou seja, lojas próprias. Tem várias maneiras de você expandir. Mas agora o que é importante quando você tem um leque tão grande, você tem que ter foco numa delas. Você vai explorar o marketing digital? Beleza, é esse. Franquia? Franquia. É porta a porta? Então você escolhe um, e daí você aposta naquela direção. Tá. E o terceiro? Que esse foi O o segundo. terceiro, você é um menino que está muito bem antenado. Vou repetir aqui, gente. Primeiro, caminho para ser milionário é o desejo. O segundo é você ter um projeto que vai ganhar escala. E o terceiro, gente, é seguir os conceitos e princípios que se encontram no livro Desperte Milionário, que é você. Ou seja, você tem que ler o livro. Muito bom, muito bom. Quero até aproveitar esse gancho de Todo Mundo Pode Ser Milionário. Eu acho que a maior dúvida, eu acho que a maior expectativa que as pessoas criam quando a gente conversa com alguém que tem um resultado, principalmente financeiro, muito disruptivo, é escutar, é ouvir algo mágico, uma receita mágica que vai mudar a vida dela ainda hoje, né? E aí, baseado nisso, eu quero te perguntar o seguinte. Você acha que o Carlos nasceu com alguma coisa diferente? Você acha que o Carlos nasceu para dar certo? Ou você acha que é uma soma de trabalho e dedicação que se formou o Carlos Wizard que a gente conhece? Como que você enxerga isso? Uma última pergunta, e é recorrente também. Eu acredito de verdade que todas as pessoas nascem iguais. A gente nasce chorando, sem roupa, sem nada. No entanto, à medida em que crescemos e evoluímos, nós temos a liberdade de escolha. E quando você para pensar sobre a liberdade de escolha, você começa a ter cenários na tua frente. E literalmente é como se você chegasse num restaurante com um cardápio e você tivesse várias escolhas de pratos que você podia comer, pedir. Então, o mundo começa a te dar escolhas. E você, daí naturalmente, pela própria reflexão, intuição, você começa a ponderar, analisar e visualizar resultados. Mas é tudo algo muito pessoal e muito intuitivo. E a partir do momento em que você começa a escolher o destino, você sabe também que tem um preço, uma jornada a ser percorrida. Então, se você for perguntar para mim, Carlos, como que se explica essa tua experiência, eu acho que essa capacidade de visualizar, sim, e ao mesmo tempo a disciplina de seguir o caminho, que é o forjando resultados que você também explica diariamente aqui para a tua galera. Se a pessoa conseguir visualizar, ter a disciplina e daí se manter na rota, é só uma questão de tempo que ela vai alcançar o resultado. Eu acho que o desafio justamente está em continuar sem enxergar esse resultado, né? Porque a gente tem esse intuito de fazer algo e ver materializado. Acho que esse é o principal desafio, né? Hoje a gente chega na entrevista de número 97, se eu não estou equivocado, e eu lembro que quando a gente foi fazer a primeira no ano passado, a gente pensava, mas e a segunda? E a terceira? E hoje passaram-se 97 e a gente, por não ter parado, por não ter se deixado a levar, porque as primeiras não tinha ninguém que assistia quase, então era muito mais um trabalho de continuar sem enxergar nada, até que a gente ultrapassa os 150 milhões de visualizações. E é muito louco isso, né? Quando você consegue materializar isso no final, se tem uma sensação do tipo, nossa, valeu a pena, né? Hoje, quando o Carlos olha para trás e, obviamente, sente essa sensação do tipo assim, putz, como diz o Martin Luther King, combati um bom combate, o que você aconselha o jovem a fazer que você fez e deu certo? Porque acho que uma pergunta que é muito legal, mas que não faz muito sentido essa experiência que você tem hoje, o que você faria diferente? Não tem como uma pessoa voltar. Mas eu acho que com a experiência que você tem como você instruir pessoas que estão lá no início do negócio. Então, que conselho você daria para mim, por exemplo, que estou começando, que estou no segmento de educação e que quero conseguir causar um impacto significativo, assim, tanto quanto o Carlos, por exemplo? Eu vou voltar numa pergunta que você fez no início. Carlos, você conseguia visualizar o futuro
e ter uma noção de tudo que tinha pela frente? E a resposta, obviamente, é não. Por mais que eu tivesse o desejo, a intenção e tinha aquela disposição de seguir, eu não conseguia visualizar. Tanto é que eu comecei a dar aquelas aulinhas e eu não tinha todas as respostas. Então, eu acho que o desafio para a pessoa que está iniciando um projeto é fazer o que você citou há pouco. É você seguir avante sem ver nenhuma evidência de resultado a curto prazo. Eu costumo dizer que é semelhante ao indivíduo que atravessa um túnel escuro apenas com uma lanterna na mão. Ele tem um facho de luz de 1 metro, 2 ou 3. Se ele ficar paralisado ali, ficar com medo, ele ficar questionando, duvidando de si mesmo, vai acabar a bateria e ele vai passar fome. Mas, se ele tiver confiança em si, no projeto, nas pessoas, ele vai avante e vai seguir, até que finalmente ele vai ver a luz no final do túnel. E também eu costumo dizer que o sucesso, Vinícius, é como um grande quebra-cabeça. Você tem todas aquelas pecinhas na mesa, mas você não tem a figura, você não tem a imagem. Sim. Você consegue ver aqui o azul com o azul, ok, o rosa com o rosa, ok, o branco com o branco, o preto com o preto, ok. Você não tem a noção que tem pela frente. E à medida que o tempo vai passando e você vai montando, você começa a vislumbrar, que de repente você tem aquela imagem linda na tua frente. Mas tudo isso daí volta, né? É preciso perseverança, persistência, você seguir avante mesmo sem ter noção do resultado final. Mas, para simplificar aqui, eu queria dizer o seguinte, as pessoas não podem querer fazer aquilo que o outro faz se ele não tem o talento do outro. Bom. Eu vou dar um exemplo básico. Eu queria ser um grande executivo, eu queria trabalhar em grandes multinacionais. Esse é o que eu pensava. Mas, de repente, eu descobri que eu podia ser um professor. E, através daquela atividade simples de dar uma aulinha, 2 ou 3, eu descobri um talento que até eu não sabia. Eu conheço a história de um empreendedor chamado Norberto Lopes. Uma história simples. Ele se casou com a Rosângela. E, depois do seu casamento, ele tinha um problema só. Ele estava desempregado. E não sabia o que fazer para manter a família. Mas ele era um homem de fé, ele orou. E a resposta veio para ele: Norberto, você pode ser um jardineiro. Ele disse: não, senhor, jardineiro não. Eu vou voltar para casa com aquela mão toda suja de terra, uma mão grossa, passar assim na face da minha esposa, não vai querer. Ele continuou orando e pela terceira vez, segunda e terceira vez, a resposta era sempre a mesma: você pode ser um jardineiro. Ele pensou: bom, estou desempregado, nunca fiz jardim nenhum, eu posso tentar, né? Saiu pelo bairro, encontrou uma casa com a grama alta lá, disse: Dona Maria, posso fazer o jardim? Quanto custa? 50. Ah, tudo bem. Então ele fez o primeiro jardim da vida dele. No dia seguinte, o segundo, o terceiro, o quarto. Para encurtar a história, ele se transformou num milionário fazendo jardins. Uau. Daí eu dei essa palestra no Recife e no final um rapazinho veio falar para mim e disse: Carlos, eu não sabia o que eu ia fazer da vida, mas agora eu já sei. Eu disse: o que você vai fazer, filho? Eu vou ser jardineiro! Eu disse: não faça isso. Eu disse: mas por que não? Deu certo para ele. Olha bem, ele orou. E ele recebeu 1, 2, 3 vezes a resposta que ele podia ser um jardineiro. Então, ore. E se Deus disser para você que você pode ser um jardineiro, a resposta é sim. Mas, de repente, vai dizer que você pode ser um padeiro, um pintor, um mecânico. Você vai ser um engenheiro, um advogado, sei lá. Tem que buscar inspiração. Partindo dessa história que você contou, o Carlos é melhor como professor ou como empresário? Uma ótima pergunta, recorrente também. Eu acho que eu tive a felicidade, posso dizer a bênção divina, de ter uma combinação de elementos, onde eu tenho essa habilidade natural do ensino, da mentoria, de motivação, treinamento, formação de pessoas, sim, e ao mesmo tempo eu tenho uma visão comercial. Ou seja, se eu fosse tão somente um professor, eu não teria chegado onde cheguei. E eu confesso para você, Vinícius, quando eu comecei dando as minhas aulinhas de inglês, eu pus uma meta ousada na minha vida. Eu vou dar aulas de inglês. E como professor de inglês, eu quero ganhar R$10.000 por mês. Uau! Eu pensei, se eu ganhar R$10.000 por mês, eu vou ser o professor mais feliz do Brasil. Passado algum tempo, eu estava ganhando R$10.000 por mês. Só que daí eu estava com um problema.
Eu pensei, o que vai acontecer se o Carlos adoecer, se ele pegar a esposa e viajar, se ele ficar 30 dias sem trabalhar, qual que vai ser a renda? Zero. Eu pensei, então, nesse momento é que eu tenho que ganhar escala. E daí eu pensei, bom, se eu sou professor, eu vou formar uma rede de professores. E daí eu quero ter 100 professores usando a minha marca, o meu método, o meu sistema, o meu material didático. E se eu conseguir 100 professores usando o meu método, a marca e a metodologia, eu vou ser o empreendedor mais feliz do Brasil. Passado alguns anos, eu atingi esse objetivo, Vinícius. Só que daí eu estava feliz por um lado e triste por outro. Por quê? Os meus parceiros de negócio, professores, muitos deles, eram excelentes profissionais de ensino. E não empresários. Não eram empreendedores. Eles queriam ter só uma aulinha extra para ter um dinheirinho para o final de semana. Se tivesse 2, 3, 4, 5 alunos, eles estavam felizes, mas eu não estava. Então, ali foi mais um momento de virada de chave. Eu tive que mudar o perfil do meu parceiro de negócio. Eu fui buscar investidores. Pessoas que nem falavam inglês, mas eles tinham visão de mercado, eles investiam em pontos, eles investiam em belas fachadas, instalações, faziam uma decoração excelente, contratavam professores, contratavam profissionais de marketing e, a partir daquele momento, sim, a empresa tomou uma outra velocidade. Entendi. E, Carlos, para a gente caminhar para o final, eu sei que o seu tempo está curto, teria tanta coisa para te perguntar, inclusive vou até te desafiar, sei que empresários gostam de desafios, né? Vou até te desafiar a voltar aqui mais vezes, tá? Para a gente conseguir contribuir ainda mais com essas pessoas. Mas uma coisa que eu percebi, conversando com todas essas pessoas que passam aqui, é que nesse percurso de transformação, principalmente o empreendedor em si, assim, ele passa por isso, que ele precisa todos os dias se transformar. Mesmo quando ele atinge um resultado expressivo, todos os dias ele tem alguma coisa que ele precisa desenvolver para ir para um próximo estágio, enfim. E essas características, elas começam a ficar muito parecidas quando chega num ponto. Então, você conversa com um cara muito bem sucedido de outro segmento, ele tem muitas características parecidas. Nesse processo que o Carlos vivenciou de se transformar num empresário de sucesso, qual característica que você não tinha, que você teve que desenvolver, mas que você percebeu que deu muito resultado na prática? Então, se eu tivesse que exemplificar uma característica, Vinícius, eu falo que é a minha habilidade de confiar nas pessoas. Uau. Lamentavelmente, a maior parte da população não confia um no outro. Geralmente, as pessoas pensam, ele vai me roubar, vai me passar a perna, vai me dar o balão, vai tirar proveito de mim, vai dar o golpe. E quando as pessoas têm essa atitude, elas não confiam e não fazem negócios e não expandem os seus negócios. Então, você vai perguntar, Carlos, mas alguém já tirou vantagem de você? Alguém já te passou a perna? Alguém já te deu algum prejuízo? Então, vou contar uma coisa só para você, tá bom, Vinícius? Tá. Você não vai pôr nem no ar. Tá. Toda noite, quando eu ponho a minha cabeça para dormir no travesseiro à noite, eu tenho uma certeza. Estou sendo roubado, estou sendo roubado, estou sendo roubado. Ou seja, com mais de 20 empresas em todo o país, gerando 50 mil empregos, cara, eu estou sendo roubado todo dia. Tá, mas sabe o que eu descobri? Não é pego de surpresa, pelo menos. Né? Sabe o que eu descobri? Eu sou roubado de duas maneiras. Primeiro, porque tem, infelizmente, gente de mau caráter que me rouba mesmo. E segundo, pela minha incompetência, inabilidade de ter um sistema tão perfeito que vai evitar o roubo. Mas na prática e no final, eu descobri que tem muito mais pessoas de boa índole, pessoas honestas, pessoas de integridade, do que pessoas que vão te passar a perna. Daí você vai basear as suas decisões como empreendedor naqueles que são de boa índole ou naqueles que são mau caráter. Entendi. Então essa é a conclusão. Entendi. E Carlos, eu acho que você viveu os dois lados da moeda, né? Você filho de caminhoneiro, viveu um extremo dos desafios ali financeiros e hoje você vive um outro extremo. E a gente, na cultura que a gente vive, primeiro que a gente não tem essa cultura de se desenvolver, de buscar, de estudar, enfim. E dentro dessa cultura também tem esses tabus com dinheiro, principalmente, né? E do lance da pessoa poder construir um negócio, de ascender financeiramente, enfim, N coisas. Qual que é a maior vantagem ou o maior benefício de enriquecer? Eu gostaria de ler, se você me permitir, uma passagem
que para mim é uma inspiração. Ela se encontra no Livro de Mórmon. É uma leitura que eu faço junto com a Bíblia. Eu sou leitor da Bíblia, sim, e eu leio também o Livro de Mórmon, que é um relato da visita de Jesus Cristo aqui no antigo continente americano. Como que é o nome? Livro de Mórmon. Mórmon, tá. Isso. E existe uma passagem que se encontra no livro de Jacó, que é um dos capítulos, e que diz o seguinte: Pensai em vossos irmãos como em vós mesmos, e sede amáveis para com todos, e liberais com vossos bens, para que vossos irmãos sejam ricos como vós. Mas antes de buscardes riquezas, buscai o reino de Deus. E depois de haverdes obtido uma esperança em Cristo, conseguireis riquezas, se as procurardes. E procurá-las-ei, com o objetivo de praticar o bem, vestir os nus, alimentar os famintos, libertar os cativos e confortar os doentes e aflitos. Então, para mim, essa é uma passagem que é uma motivação, uma inspiração. Porque no final, a riqueza, a prosperidade não é para você. A riqueza, a prosperidade é para você beneficiar e abençoar a vida dos outros. Bom, mais explicado que isso, impossível. Ficou claro. E a gente sempre finaliza aqui, que é a única pergunta em comum em todos os episódios. E eu acho que é a pergunta que mais fala sobre as pessoas, que mais diz sobre as pessoas. E a pergunta é a seguinte, Carlos. Olhando para aquela câmera ali, você vai fingir que hoje é o seu último dia de vida. E no seu último dia de vida, você teria que deixar uma mensagem para as pessoas que te escutam, para os seus familiares. Só que tem um detalhe. Você vai poder escolher apenas uma mensagem. Você não vai poder falar tudo o que você gostaria. Que mensagem que você escolheria para deixar no seu último dia de vida? Acredite em você. Acredite em Deus. Acredite nas pessoas que Deus coloca no seu caminho. Acredite no seu potencial infinito de realização. E acredite nos seus sonhos, sejam eles quais forem. Uau! Meu, eu tô muito feliz de estar aqui. Um prazer enorme, tá? Te conhecer pessoalmente, de aprender com você, com toda essa trajetória que você tem. Então, quero agradecer em nome do Forjando por você ter demandado o seu tempo para contribuir com essa obra. Você faz parte disso agora, você é uma ferramenta muito importante aqui nesse canteiro de obras, como a gente costuma chamar. E sinta-se em casa. Tudo que a gente puder contribuir com você, não hesite em nos falar. Qualquer forma, qualquer possibilidade que você identificar, a gente está aqui para contribuir. E eu acho que uma obra, como eu falei para você no início, é feita de diversas ferramentas, tá? Então, conta com a gente. Eu que agradeço. Sucesso na tua missão de levar empreendedorismo, educação e fé para a nossa audiência. Obrigado. E aqui as pessoas já cansaram de me escutar perguntando, pedindo para elas se inscreverem no canal. Vou pedir para você, que é muito mais elegante, muito mais bonito que eu, pedir para as pessoas se inscreverem no canal aqui, Carlos. Estimados amigos e amigas, você que está de fato comprometido com o seu sucesso, comprometido com o futuro, seja um seguidor, se inscreva no canal do Vinícius, Forjando Resultados. E você vai ter ali um conteúdo riquíssimo para o seu desenvolvimento pessoal, profissional e empresarial. Uau! Ferreiros, obrigado pela sua audiência. Curta, compartilha, manda esse vídeo aí, esse episódio para outras pessoas nos seus grupos de WhatsApp. E eu quero agradecer novamente nosso parceiro aqui, BMW do Brasil, a Gran Brasil, que nos ajuda a levar essa mensagem ainda mais para frente. Alta performance é BMW e BMW é Gran Brasil. E claro, agradecer também a Conex, que, como eu falei aqui no início, está com a gente desde o começo, desde lá dos primórdios do Forjando Resultados, que acreditou na gente lá do início e que cuida tão bem da nossa marca. Então, os links, as redes sociais do Carlos, da BMW, da Gran Brasil, da Conex Marcas, vão estar aqui embaixo desse vídeo para você ter um atendimento, para você ter toda uma estrutura diferenciada aí pelo atendimento deles, tá bom? Nós ficamos por aqui, nos vemos no próximo episódio. Um beijo no seu coração e uma ótima semana para você.